Bora para as últimas informações do Corinthians agora, nessa terça-feira. Coringão que pretende anunciar um acordo ainda essa semana. Tem name rights, tem a reunião com Osmar Stabile e a Caixa. Muita informação nesse vídeo, hein? Tá muito bom, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações aqui embaixo para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aqui é o Craque Neto, dos donos da bola da 7K, e vou só começar com você, Luiz Fabiano, que deu uma informação ontem maravilhosa, que mudou, né, aí as informações em relação ao Memphis. Estava escutando o Pedro Martelli, estava escutando também para mim, o que mais sensato foi o Bruno Migliozzi, e isso não quer dizer que as opiniões elas têm que ser da maneira que queira. Não é verdade? Vamos lá, se um time que deve 21 milhões pro Memphis Depay não tem dinheiro, e aí você tem que fazer acordo, como você disse, 50% até março, e depois pagar os outros 50% no final de março. Um time que não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores do mês que vem. Um time que não tem dinheiro para pagar o 13º. Um time que não tem dinheiro praticamente para pagar absolutamente nada. Que não tem dinheiro para pagar o estádio. Eu não posso fazer loucura. E 2,5 milhões ou 3,5 milhões pro Memphis é muito dinheiro. Se o Memphis tivesse feito 20 gols, se o Memphis tivesse feito no Campeonato Brasileiro aquilo que se espera do Corinthians, brigar entre os 4 primeiros, se o Memphis tivesse da Libertadores, fosse o artilheiro da Libertadores, se o Memphis fosse o que o Caio Jorge está sendo no Cruzeiro, ou o que o De Arrascaeta, tá legal. 3 milhões é um bom salário para um cara como esse. É difícil de ter um cara. Mas um clube quebrado não pode quebrar mais. Uma instituição quebrada não pode quebrar mais, independentemente do jogador que ele é. Que, por sinal, o Memphis Depay no Barcelona, no Lyon e também no Atlético de Madrid não jogou porra nenhuma. Muito pelo contrário, ele voltou à seleção, que o como veio a assistir foi aqui. Ele é bom jogador, ele é muito bom jogador. No futebol do Brasil, ele é craque. Mas ele tem 4 gols do Campeonato Brasileiro. Eu não posso comer. Eu não sei quem que falou aí de vocês. E que aí tá tudo certo, hein? É só uma discussão. É um debate, né? Donos da bola. Mas e se ele fizer 5 gols na Copa? Dane-se! Só porque se ele fizer 5 gols no Sebastião lá que você falou lá, eu vou renovar o contrato com ele mais 2 anos, com o cara com 32. Não é melhor fazer o que o Cruzeiro fez? Contratar jogadores sub-23 para que eles possam ser titulares? Essa é uma ideia. E por isso que o Corinthians sempre tá quebrado. Por quê? Se tivesse o transfer ban do Corinthians, o Corinthians já tinha gastado o dinheiro da Nike. Se o presidente do Corinthians, o Fabio Soldado, e a comissão técnica tivesse o dinheiro da Esporte da Sorte, ou o dinheiro, por exemplo, da Nike, ou o dinheiro da Liga, o Corinthians já tinha comprado 3 jogadores e tinha gastado mais 100 milhões. O transfer ban é horrível para um clube de futebol, mas para o Corinthians, nesse momento, foi a melhor coisa para não se endividar mais. Eu penso assim, Luiz Fabiani. Boa, Craque Neto, boa noite pra você e pra todo mundo acompanhando os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. O transfer ban, inclusive, deixou de ser uma das grandes prioridades pro presidente Osmar Stabile nesses próximos meses. Isso porque o entendimento é que há outras contas mais urgentes a serem resolvidas e como a janela tá fechada, não há motivo para tamanha pressa eliminar essa punição e que o Corinthians esteja liberado mais uma vez a registrar jogadores. Então, essa questão entre Corinthians e Santos Laguna, lembrando, o Corinthians deve 40 milhões ao Santos Laguna. Então, dívida de quem? Do Augusto Melo e do Rubão. Tá. E do Garro? A dívida do Garro, Augusto Melo e Rubão também. Dívida do Félix Torres? Augusto Melo e Rubão. Muito louco isso, né? O Corinthians fez uma janela no primeiro... Pra mim, acho que foi o grande erro do Augusto. Pedro Raul. Exato. O pacote Pedro Raul, você tava ouvindo resenha, viu que eu trouxe 82 milhões de reais pra 4 anos. Hector Hernandes. O Hector Hernandes, esse teve até mais iniciativa do Ramon Dias do que propriamente da diretoria, mas quem assina o contrato é o presidente. É o presidente. Então tá na conta do Augusto Melo também. E aí o Corinthians hoje não trata como uma grande prioridade eliminar o transfer ban vigente. Sabe qual foi a prioridade do Osmar Stabile? Pagar os funcionários. Eu acho que ele tem acertado. Sabe por que o Osmar Stabile não pagou os jogadores, inclusive o seu Memphis Depay? Porque ele pagou os funcionários. Sim. Porque pro jogador ficar um mês sem receber, ele tem que receber. Mas a prioridade, acho que tem que ser o funcionário que recebe o seu salário de 5 a 10 mil reais, na melhor das hipóteses. Não importa, né? Então o Corinthians tem que priorizar, de fato, o pagamento desses aí. Não, todas as empresas deveriam priorizar, claro, os que ganham menos. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso.
E o Corinthians, craque, pode tomar um novo transfer ban ainda nessa semana, por conta da situação Matias Rojas. Quem contratou? Essa foi Duílio Monteiro Alves. Quanto? O Duílio trouxe ele sem clube, então não teve custo para comprar, mas não pagou 6 meses de salário e direito de imagem. E com isso, ele conseguiu acionar o Corinthians. Lembrando, né, ele já sairia do Corinthians, aí o Augusto Melo se reuniu com ele e falou: se eu atrasar mais um dia do seu salário... Não, foi assim. Além disso, fez um acordo de 6 milhões. 1 milhão por mês. Exato. No primeiro 1 milhão, o Corinthians pagou a multa do Mano Menezes, 12 milhões. Do Antônio Oliveira. Não, do Antônio Oliveira e do Mano. Isso. E aí não pagou ele voltou com coisa, ficou livre e agora é 40 milhões. Porque 40 milhões é o valor que ele tinha a receber até o final do contrato dele em 2027. É lógico. E internamente no Corinthians, craque, todo mundo dá essa causa na justiça como perdida. Causa trabalhista, o Rojas vai ganhar. Na sexta-feira, o CAS, que é a Comissão Arbitral do Esporte, a Corte Arbitral do Esporte, perdão, deve emitir a sua decisão final e com isso o Corinthians tomar um segundo transfer ban. Tá. Vamos lá, o Corinthians joga domingo contra o Flamengo, e aí? Joga domingo às 8h30 da noite contra o Flamengo. Expectativa é que o Memphis volte a ficar à disposição. Ele perdeu os últimos 2 jogos. O Ranieri deve voltar a ser titular. E o Guinegão, esse já confirmado, cumpriu suspensão contra o Sport, vai ser relacionado normalmente. Tá certo, então. Agora foi a primeira dentro dos nossos corações. Esporte Clube Corinthians Paulista, desde 1º de setembro de 1910. E que as pessoas que tentaram destruir esse clube e que... A verdade, dificilmente vai se distribuir, porque é o time do povo, rogai por nós. É o time da torcida, é o time do amor, é o time do sofrência, é o time que o cara pode estar aonde for. Ele ama o Corinthians, ele não ama o Sócrates, ele não ama o Neto, ele não ama o Marcelinho, o Rivelino, o Roberto Peligeiro, Luizinho, Baltazar, Neco. Não, ele ama o Corinthians. Só que as pessoas fizeram tão mal pro Corinthians que a gente precisa entender até quando isso vai permanecer. Porque nos próximos 10 anos ou toma tendência em relação... Porque no ano que vem não dá para acontecer o que aconteceu esse ano. No ano que vem não dá para acontecer no ano retrasado. Porque o caminho é muitas pedras. Mas há necessidade de ter uma pessoa, de ter pessoas, de ter gente honesta, de gente realmente que vai administrar esse clube com mão de ferro, diga-se de passagem. Luiz Fabiano, o pelinho é branco. Craque, seguinte, o Corinthians deve anunciar ainda nessa semana um contrato com a nova empresa gestora do estacionamento da Neoquímica Arena. No mês passado, o Corinthians rescindiu o contrato com a Índigo, que tomava conta do estacionamento. O Corinthians não tinha direito à receita das vagas negociadas na Neoquímica Arena em dias de jogos e pagou a multa rescisória de 11 milhões de reais para trocar a empresa gestora do local. Tudo já está certo, o contrato já foi assinado, mas está passando pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians, inclusive os órgãos externos como o de compliance. Então o Corinthians deve comunicar nessa semana o acordo de maneira oficial e no começo de outubro devemos ter mais avanços a respeito da negociação da troca dos naming rights da Neoquímica Arena e do patrocinador Master, porque em setembro a multa rescisória com a Hypera Pharma pelos naming rights baixou para 70 milhões de reais, valor esse com o qual o Corinthians irá arcar. Em outubro, baixa a multa rescisória do contrato com a Esportes da Sorte. Na verdade, o Corinthians não vai arcar, né, filho? A verdade é quem entrar do lugar que paga, né? Em teoria sim. Aí, não, mas porque eu fico pobre. A última negociação do Corinthians nesse estilo deu problema, que foi a da PixBet. Cara, é muito louco isso. Vai de bet. Pode falar, termina, filho. Não, só concluindo... Seu pai tá ouvindo agora? Deve estar ouvindo. Como ele chama mesmo? Casa, Renato. Renato Kid. Parabéns pelo seu filho. Ontem deu uma informação que mexeu com o cenário nacional. O Luiz Fabiano em todos os blocos. O pessoal do GE deu. GE, meu timão. Meu timão, todo mundo deu a informação do meu querido Luiz Fabiano, que é o seu filho, que você, Kid, espero que não machuque a mamãe dele também em nenhum momento. E aí? Você lembra do vídeo que ele te mandou, né? Eu vi. Tava quase chorando no vídeo. Eu vi. E ainda sobre isso, o Corinthians deve trocar de maneira casada. Então a empresa que comprar os naming rights da Neoquímica Arena muito provavelmente será também a próxima patrocinadora master do Corinthians. Deixa eu dar... Não, tem uma coisa. Deu Eilers. Netão, tô fumando uma maconha aqui e te acompanhando no YouTube. É nóis, Truda. É nóis. Voltando pra você.
Corinthians quer negociar essas duas propriedades em uma única negociação, um único contrato. São 4 propostas na mesa do Corinthians. O Corinthians não divulga o nome dessas empresas nem em off, porque teme que isso possa dificultar um possível São acordo. 4, né? O que eu posso assegurar é que uma delas é a Betano, casa de apostas que recentemente acertou com o Flamengo por 256 milhões de reais anuais pelo patrocinador Master. O Corinthians quer fechar um acordo com a Betano, é uma das interessadas, dentre outras 3, inclusive a própria Hypera Pharma, que é a atual detentora do espaço. Vamos lá, e o Memphis? O Memphis Depay tem o acerto com o Corinthians quanto aos valores atrasados, serão pagos até março, parcelas mensais iguais até fevereiro, e em março quita-se os outros 50%. Ele tá lesionado, um edema na coxa, deve voltar no jogo contra o Flamengo. O Garro? O Garro deve tomar mais um pouquinho de tempo, a lesão de grau 2 tem retorno previsto de 4 a 8 semanas. O Garro machucou na semana passada, então imagina-se que na segunda quinzena de outubro, mesmo período que o Carrilho deve voltar a ficar à disposição. Tá certo. Meu Deus, grau 3 é cirurgia, tá, gente? Das lesões musculares aí. Pô, gostei dessa foto aí, cara, muito legal. O estiramento, sabendo aquele vermelho ali, vocês estão, não sei se o nosso querido tá observando, porque tá fumando às vezes tá naquela aquele vermelho ali é onde é a contratura muscular, tá vendo? Aí depois da grau 2, você estoura. E grau 3 é cirurgia, tem que fazer cirurgia. Isso, o Garro não vai precisar de cirurgia, é o tratamento conservador. Graças a Deus. E ele vai cicatrizando sozinho. Só que o Garro tem uma série de problemas físicos, então a cautela do Corinthians com o Garro sempre vai ser maior, independente de ser o joelho ou não. Ele tem aquela tendinopatia patelar, é uma lesão que não tem prazo para resolver. Pelo contrário, há médicos que inclusive dizem que ele vai conviver com a dor pelo resto da carreira, então é uma situação difícil. A não ser que faça cirurgia, né? Ele foi para Madrid para dar andamento a um tratamento conservador. Próxima vez que ele machucar o joelho, ele vai fazer cirurgia, irmão. Eu também acho. E aí perde... Deus queira que não. Perde 8 meses. E Deus quer que não. Tomara não que é verdade? O jogo domingo, que horas? 8h30, como é que tá a parada toda? 8h30, jogo na Neoquímica Arena. O jogo que todo mundo teme no Campeonato Brasileiro, que é enfrentar o Flamengo. Então o Dorival vai ter que quebrar. O Vasco quase ganhou o jogo, pô. É verdade, empatou 1-1. Empatou 1-1 por quê? E se o Flamengo vir aqui tomar um pau? Pode e acontecer. O Palmeiras ganha o jogo? O Santos ganhou. O Santos ganhou 1-0 o gol do Neymar. Mas ainda assim, o Flamengo é um time muito difícil. Jogador de time grande não tem medo de time grande. Deixa eu ensinar, eu não gosto de ensinar ninguém, cara. Eu não gosto de falar pra ninguém o que... O cara, quando joga bola, ele não tem medo do Flamengo. Ele perde pro esporte. Ele perde pro Kiss Prescaba. E a sacou? Postura do Corinthians... Cara, você vai ver, você acha que a postura do Corinthians vai ser igual? Entendeu? Dorival Júnior, que foi mandado embora, jogando em casa, 45 mil pessoas. O Flamengo que não fica esperto, não vai tomar um pau do Corinthians, diga-se de passagem. Terminou o Corinthians, garotinho, tem mais? Terminamos. Quem sabe daqui a pouco pinta mais informação. Tá certo. Então, vamos lá. Que tudo na vida vai ter uma hora que vai dar certo. E hoje parece que deu, hein? E hoje parece que as coisas estão mais caminhando para aquilo que é o certo, para aquilo que é a democracia. Espero que o Trump, junto com o Lula, os dois macaco velho, 2 caras de mais de 70 anos, senta lá, toma um café, come um hambúrguer, toma uma pinga, come uma picanha, bate um papo, resenha. E aí, como é que tá? E aí, Trump? E aí, Lula? Como é que tá? Não, tá tudo bem, mas nós vamos acertar para que o povo brasileiro possa melhorar, para que todo mundo possa ter um entendimento do que dois presidentes de 2 países maravilhosos possam fazer pelo povo. E hoje fiquei feliz sabendo que pode ter uma reunião na semana que vem entre Trump e o Lula, que os dois conversem de uma maneira legal e a gente fica feliz com isso. E aqueles que não ficam felizes é que não pensam no Brasil. Aqueles que não querem essa conversa, aqueles que não querem esse entendimento, é que não pensam no Brasil. Quer que o tarifaço arrebenta com todas as empresas, que todo mundo perca dinheiro, né? Não, a gente tem que pensar no Brasil. Você pode até não ser Lula, você pode não ser Trump, não importa, o que importa é o Brasil. O Brasil é que importa. E se eles conversarem de uma maneira democrática, eu fico feliz e vou rezar para Nossa Senhora Aparecida abençoar os dois, para que os dois possam realmente ter um entendimento que o Brasil e os Estados Unidos sempre foram parceiros e tem que continuar sendo, e é importante para todos nós. E quem não gostou, que não gostou. Entendeu? Aqui é o craque Neto.
Vem fiel, no finalzinho, o Neto falando de política aí, né? Lula e Trump, tô fora de comentar isso daí. Isso aí não é da minha alçada, não. Se vocês quiserem comentar aí nos comentários, comentem, mas vamos falar de bola, vamos falar de Coringão. O Fabiano trazendo informações importantes, né, cara? O Fabiano é muito bom, né? Sobre o Corinthians tentar administrar novamente o estacionamento, que é, mano, é sacanagem o Corinthians não poder administrar o seu estacionamento, cara. Olha a grana que a gente perde, mano. A grana que a gente perde. Eu lembro que, cara, quando eu ia no estádio, eu não parava no estacionamento da arena porque é muito caro. Eu parava sempre do lado do shopping Itaquera ali. Era muito mais barato deixar o carro ali do que dentro do estádio, né? Então, cara, se o Corinthians conseguir realmente administrar de novo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Então, com relação agora aí, Coringão, final de semana contra o Flamengo, parece, mano, quando a gente pega um time grande, a concentração é muito maior, né? Dá pra perceber nos caras ali. E eu espero que, mano, domingo dê a vida, porque o Flamengo vai jogar na quinta-feira. Pode ser que os caras cheguem cansados, né? Mas os caras têm 2, 3 times que é titular fácil em qualquer time do Brasil. Então, não sei se vai adiantar muita coisa, não. Mas domingão, mano, tem que vencer. Se não der pra vencer, que busca empate. Não pode perder pra esses caras em casa, não, mano. Se tem um time que eu odeio depois do Palmeiras, é o Flamengo, mano. São Paulo, cara, pra mim nem fede nem cheira, tem a rivalidade, Dane-se, Santos também. Esses caras do Flamengo são muito soberbos, mano. Os caras são, cara, uma nojeira do caramba. Então, sem o Memphis vai voltar domingo. Tem pessoal que tá na dúvida ainda, porque ele não treinou hoje, né? Mas pra mim ele vai jogar. O Garro realmente não vai jogar, né? O Garro aí vai ficar um tempinho fora ainda. Ainda bem, que nem os caras mostraram na imagem ali, ainda bem que o Garro não rompeu o músculo ali, né? Se rompe o músculo, cara, aí era papo de 4, 5 meses fora, hein? Ainda bem que ele foi no. Ainda bem que foi no. Não é fiel, no finalzinho, o Neto falando de política aí, né? Lula e Trump, tô fora de comentar isso daí. Isso aí não é da minha alçada, não. Se vocês quiserem comentar aí nos comentários, comentem, mas vamos falar de bola, vamos falar de Coringão. O Fabiano trazendo informações importantes, né, cara? O Fabiano é muito bom, né? Sobre o Corinthians tentar administrar novamente o estacionamento, que é, mano, sacanagem o Corinthians não poder administrar o seu estacionamento, cara. Olha a grana que a gente perde, mano. A grana que a gente perde. Eu lembro que, cara, quando eu ia no estádio, eu não parava no estacionamento da arena porque é muito caro. Eu parava sempre do lado do shopping Itaquera ali. Era muito mais barato deixar o carro ali do que dentro do estádio, né? Então, cara, se o Corinthians conseguir realmente administrar de novo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Então, com relação agora aí, Coringão, final de semana contra o Flamengo, parece, mano, quando a gente pega um time grande, a concentração é muito maior, né? Dá pra perceber nos caras ali. E eu espero que, mano, domingo dê a vida, porque o Flamengo vai jogar na quinta-feira. Pode ser que os caras cheguem cansados, né? Mas os caras têm 2, 3 times que é titular fácil em qualquer time do Brasil. Então, não sei se vai adiantar muita coisa, não. Mas domingão, mano, tem que vencer. Se não der pra vencer, que busca empate. Não pode perder pra esses caras em casa, não, mano. Se tem um time que eu odeio depois do Palmeiras, é o Flamengo, mano. São Paulo, cara, pra mim nem fede nem cheira, tem a rivalidade, Dane-se, Santos também. Esses caras do Flamengo são muito soberbos, mano. Os caras são, cara, uma nojeira do caramba. Então, sem o Memphis vai voltar domingo. Tem pessoal que tá na dúvida ainda, porque ele não treinou hoje, né? Mas pra mim ele vai jogar. O Garro realmente não vai jogar, né? O Garro aí vai ficar um tempinho fora ainda. Ainda bem, que nem os caras mostraram na imagem ali, ainda bem que o Garro não rompeu o músculo ali, né? Se rompe o músculo, cara, aí era papo de 4, 5 meses fora, hein? Ainda bem que foi no aquecimento, né? Porque se fosse um jogo ali, intensidade muito alta, com certeza iria romper, aí a lesão seria grave, né? Carrilho pra mim só volta. Dizem que ele vai voltar talvez no meio do mês que vem. Apesar que vai ter uma data FIFA agora aí também no mês que vem. Então, bom, né? Bom que ele volte também, que é o cara que faz a diferença. Apesar de gostar de umas baladinhas no meio da semana aí, mas é um cara que faz muita falta no time do Corinthians. E é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou das informações aí, reunião do Osmar Stable com a Caixa, name rights, que pode ser uma venda casada ali com o patrocinador Master, né? E o Fabiano trazendo até que a Betano já tá interessada. Então é isso, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, então informação. Então até o próximo vídeo, valeu, nós!